Você tem visto TV Casa Cor ao vivo circulando pela Casa Cor Rio de Janeiro, aqui na Vila Aimoré, que foi retrofitada. E o projeto de retrofit é da RAF Arquitetura. Eu estou aqui com a Aníbal e com o Rodrigo. Vão contar um pouco de como é que foi esse processo. Bom, primeiro o Gustavo entrou em contato com vocês e pediu um projeto de retrofit. A gente foi contactado pelo Gustavo em 2010 para 2011, foi a primeira vez que a gente veio aqui na casa. E primeiro ele nos chamou para ver se valia a pena ele investir nesse patrimônio. E aí a gente ficou encantado, né? Porque realmente a vila estava totalmente vazia e tinha muito potencial, tanto para o restauro quanto para adição de novas construções, como tem lá ao fundo, tem uma construção toda moderna, nova, com espaços corporativos maiores. Então, ele adquiriu a casa e imediatamente teve que fazer o escoramento, porque a casa 10 já tinha ruído, inclusive. Então, no primeiro momento, eles chamaram a LAFEM, que divide aqui esse espaço com a gente, né? O espaço chama-se Espaço Memória, RAF LAFEM, que a gente conta um pouco da história do projeto e da obra da Vila Aimoré, desse empreendimento, né? Agora, vocês, quando passavam por aqui, pela região, olhavam esse conjunto de casas antes, como cidadãos da cidade? A gente já tinha reparado, sim, as casas estavam completamente abandonadas, né? Mas no Rio tem muitos imóveis, né, desse tipo, até precisando dessa iniciativa, né? Imóveis tombados ou não, mas antigos que fazem parte assim, desse universo urbano da cidade, né? A gente passa, vê, fica sempre pensando em que isso poderia se transformar, né? O que poderia se fazer com esses imóveis também. Bom, então um dos primeiros desafios que vocês, enfim, tiveram foi o escorar. Mas todos precisaram de escoramento? Todas. As 9 casas foram escoradas, um pedaço da 10 ainda existia, depois foi totalmente reconstruída com elementos arquitetônicos originais, né, mas era toda nova. E a casa 1, que nunca existiu, a gente construiu então de uma forma mais contemporânea, fazendo esse fechamento das 10 casas, então. E lá na frente tem o hotel turístico, que virou também uma área de corporativa, que hoje está até o restaurante do Casa Cor. O espaço onde a gente está já é uma inserção, né? Os fundos das casas aqui já foram complementos, né? Já mais contemporâneos, quer dizer, uma intervenção no conjunto, né? A ideia é até que deixar realmente a estrutura aparecendo para ver a diferença entre o antigo e o novo, né? Saber onde é que acabava a casa e onde é que foi feita a nova construção. As novas estruturas, que são as estruturas, a gente já comentou, Casa Cor, feitos nessas casas, tem a primeira circulação pelas partes, pelos planos, pelos pisos inferiores, depois você dá a volta, passa pelaquela construção que é nova, projeto de vocês também. Exato, e lá é todo o suporte do empreendimento, porque era o único lugar que poderia ter o estacionamento também, para todas as unidades. Então, mesmo que você fique aqui na casa 1, aqui embaixo, o seu carro vai ficar lá, debaixo do anexo, a gente chama de anexo 3, porque tiveram 3 grandes adições, né, de arquitetura, fora o restauro das casas. Então, tem 2 subsolos lá com um número de vagas suficiente para o empreendimento. Tá. E aí, bom, continuando, você passa pelo anexo 3? Anexo 3, e vem para essas partes que são as construções novas, que dão acesso em Casa Cor para o piso superior dos sobrados. Quando vocês fizeram o projeto, depois acompanharam a obra, a gente já sabe e já contou que no processo de restauração foram sendo encontrados vários objetos e também detalhes da construção. Sim, virou um trabalho de arqueologia aqui também, no meio da obra, né? Encontraram muitas peças, né? Parece que mais de 3.000 itens, peças, assim, são catalogados, e também encontraram um caminho antigo, antes da existência das casas, da vila. Tinha um caminho de pedra que dava acesso ao outeiro, passava pela... E aí tem aquela história também, né, da baronesa, né, de Sorocaba, Dom Pedro viria visitar, tudo, e ficou essa ideia do caminho, né, de Dom Pedro. Para fazer o projeto de retrofit, vocês estudaram tudo isso? Saíram pesquisando sobre quem morou nessa casa, o que já aconteceu aqui? Claro. O que acontece? A primeira coisa que a gente faz
é buscar no próprio patrimônio, né? A casa era tombada pelo patrimônio municipal, pelo IRPH. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ir lá conversar com os nossos parceiros, nossos colegas arquitetos, para entender o motivo desse tombamento, né? E lá já existia realmente uma pesquisa muito grande que gerou o tombamento, né? O tombamento não nasce assim do nada, né? Então teve todo um trabalho realmente bacana, e esse espaço aqui ele é exatamente para contar um pouco dessa história. Você tem aqui a maquete do projeto, tem os projetos, tem a parte toda de arqueologia que foi encontrada, e ali conta um pouco do momento desde que a gente chegou, os primeiros escoramentos, os objetos que foram achados, documentos, alguns dos documentos, né? E obras, projetos durante a obra, fotos durante a obra, para contar um pouquinho dessa história. Muito legal. Depois a gente pode ver... Vamos mostrando, então. Bom, agora a gente já entra num espaço, porque além de fazer o projeto de retrofit da Vila Aimoré, a RAF e LAFEM fizeram esse espaço aqui, que é o espaço chamado Espaço Memória, para contar como foi esse processo, né? Então, agora a gente vai mostrar um pouco do Espaço Memória em Casa Cor. Essa área que a gente está, um pouquinho elevada do resto do ambiente, é praticamente um hall, um lounge, para ficar observando, ou para fazer entrevista. A gente chama da caixa, né? A gente quis fazer esse espaço mais intimista, assim, uma caixa de madeira, né? Uma casca com um ambiente de lounge, mas que a gente pudesse ambientar com os assuntos, né? Quer dizer, com as informações do projeto, e aí a gente escolheu a estante para mostrar um pouco da arqueologia. E o resto do espaço é mais institucional, a gente quis deixar um espaço mais livre, fazer um espaço que realmente contasse a história do projeto. Então tem um texto aqui que o Aníbal fez naqueles painéis, que é um resumo, né, do projeto, quando a gente chegou aqui, quer dizer, a historinha do projeto, e depois nos painéis de vidro, fotos que fazem uma sequência assim, da vila, do histórico da vila, de como a gente encontrou a vila, quer dizer, da documentação, do escoramento, das preocupações iniciais, dos cuidados iniciais, do restauro, enfim, de todo o trabalho. A gente vai mostrar. É importante também, o Casa Cor ele é bacana, já não é a primeira vez que o Casa Cor é feito em prédio histórico, né? Já foram feitos em alguns outros. E o que é bacana é que ele permite que as pessoas que nunca vieram e que talvez nunca venham, porque vão ser espaços privativos, possam entender como é que era o imóvel daquela época, né? Então, assim, esse espaço, a gente tomou muito cuidado com esse espaço para ele ter uma imagem de Casa Cor, por isso ele tem esse espaço aqui, que é um espaço confortável, um espaço para as pessoas ficarem, conversarem. Tem a questão toda de mostrar o projeto e a obra, mas que não deveria ter uma cara de um stand de venda. Não é para mostrar o projeto, para se vender o projeto. É mostrar o projeto como memória de uma construção que foi renovada, né? Que a gente teve prazer de renovar. A gente tem outros projetos de renovação, até com a LAFEM, a própria LAFEM, a gente fez o edifício Sloper no centro, que era a casa Sloper, né? Que era uma casa de moda, né? E uma casa de loja de departamentos muito famosa no Rio, e que fechou as portas, mas a gente fez o retrofit do prédio. Então, como é que a gente pode acompanhar os trabalhos da RAF? Pelo site, Instagram, Facebook? A gente hoje está totalmente ligado, tem uma turma lá do escritório, hoje somos 100 pessoas no escritório, entre Rio e São Paulo, e tem o pessoal da LAFEM também, que também é antenado, mas o nosso escritório, ele conta com um departamento de marketing que está sempre alimentando as redes sociais. Qual seria o Instagram de vocês? Tem Instagram, tem Facebook. Mas temos RAF Arquitetura, RAF Arquitetura. Também o Facebook e o site. Que é raf.com.br ou não? rafarquitetura.com.br. Daí a gente pode acompanhar. Também, né? E LinkedIn também. LinkedIn porque não tem jeito. Mas Snapchat ainda não. Snapchat ainda não. Tá bom. São pessoas completamente diferentes que visitam os três. Né? Então a gente posta, toma cuidado para postar também coisas assim diferentes. E tem o site, né? Sim, para acompanhar outras obras e outros retrofits que vocês estão fazendo. Mas antes de a gente passar para lá e mostrar um pouco da estante, desse espaço de exposição, queria que vocês falassem um pouquinho mais aqui. Vocês usaram
É o mesmo tipo de revestimento que está no teto, está no piso, não? É o mesmo padrão, mas no piso é revestimento para piso. Exatamente, é um piso flutuante, né? Nas paredes é o Duratex, quer Duratex dizer, e no piso é o piso flutuante deles, no mesmo padrão. A gente queria exatamente fazer uma caixa de madeira assim, que estivesse encaixada no espaço, né? Então, e aí na parede aqueles painéis que eles têm também, da Duratex, o Duraflor. Exatamente. E aí cobre até lá. Aí vocês colocaram aqui essa a estante foi desenhada por nós, também é de painéis do Duratex. A estante... A estante, esses módulos, né, assim, meio trapezoidais. A parte de baixo é de Decton, que é uma pedra, né, artificial, né, muito resistente, quer dizer, essa parte de baixo e os apoios aqui do sofá. E a gente usou os móveis, basicamente são móveis da Vitra, a gente gosta muito, né, tem muito a ver com os arquitetos, por causa da fábrica, dos pavilhões que são feitos pelos arquitetos internacionais renomados, então são móveis de design, a gente queria fazer uma coisa de impacto assim, mais cenográfica, né? Não, porque parece que a gente está mesmo num palco. Mas sabe o que eu achei legal daqui? A mistura de material, né? Você tem o tecido ali, você tem a cortiça, você tem o papelão e você tem o metal. Achei também. Então fez aqui um mix. Então a gente ficou aqui, mostrei para você, e tem aquela persiana que é maravilhosa, é Hunter, né? Hunter Douglas. O sofá arquivo contemporâneo. E a gente fez um mix de peças, né? E aqui, na parte de arqueologia, a gente não podia expor todas as peças, estão ainda sob tutela dos arqueólogos, é uma burocracia um pouco mais complicada. Então, a gente colocou as fotos que a gente tinha em alta resolução, alguns objetos foram encontrados aqui, o resto a gente só ambientou com objetos similares, né, da mesma, quer dizer, são todos objetos antigos, mas que fazem referência aos achados. Sim, faz uma referência, uma representação. Vamos passar para o lado de lá, a gente passa aqui por trás do Rodrigo. Do lado de cá, vocês tiveram, então, cuidaram e deixaram uma parte de escrivaninha para alguém ficar aqui assistindo, para as pessoas ficarem assistindo. Exatamente, a gente chama isso de palquinhos, né? Na verdade, aqui ainda está faltando a luminária, a gente queria fazer essa coisa mais cenográfica também, toda vermelhinha, e as pessoas podem sentar e botar o fone. Na verdade, a gente colocou o fone porque a gente quis ter um som ambiente também. E tem assim uns 5 a 6 videozinhos, né? São depoimentos de arqueólogos, do mestre de obras, do próprio Aníbal, com um dos sócios da LAFEM, falando do projeto. Os vídeos foram produzidos para a websérie que o próprio Gustavo acho que pediu, uma websérie com vários capítulos. Exatamente, é uma produtora que, durante o processo de obra, foi fazendo documentáriozinhos, né, colhendo depoimentos. Então, ele nos passou o contato, a gente botou esses vídeos em HD para passar aqui. Dividimos em 2 grupos, quer dizer, na verdade, são videozinhos diferentes. Eu acho que só o depoimento dos sócios é que se repete nos 2. E as pessoas podem sentar. Agora, super legal, parece aqueles trabalhos de livros que se abre de pop-up. A ideia foi essa, exatamente. Criar uma coisinha assim. Vocês que desenharam? Nós desenhamos. Parece o pop-up, livros que se abrem, não é? Infantil, né? Aquela dobradura que sai. Como é que é? Contando a história. Contando a história. Abrindo para contar a história. Muito bem. E aí aqui finaliza com o que você falou, que é a exposição de fotos, né? E aqui a gente, em cada painel, a gente tem um temazinho, né? Então, o início do século passado, quando a gente chegou aqui, a pesquisa histórica, primeiras escolas, o que se preservou, ali algumas variações da ideia do projeto, né? A gente desenhou esse banco de Corian, para as pessoas sentarem como num museuzinho, né? E ficarem observando as fotos. Infelizmente, hoje ele apagou uma das tiras de luz. Ele acende, né? Ele é Corian translúcido, assim, mas mais para ter um design, né? Ter uma identidade com esse teto aqui que a gente também fez para fazer um link entre os 2 ambientes, né? A gente chama dessa língua aqui de iluminação. Que faz a união. Que amarra esses 2 ambientes. Muito legal. Acho que a gente vai finalizar aqui, ó, sendo tela para esses super. Não, você vai estourar? Ah, que droga, agora, mas eu queria tanto. Bom, a gente finaliza aqui, que aqui está passando também um vídeo contando um pouco da história. Aqui são as fotos antigas
que a gente deixou só em movimento, assim, então são mais documentais, né? Olha aqui a vila, a casa... A Casa da Baronesa aqui ao fundo, o platô, que agora é aquele anexo, ainda existia o palacete, antes das casas, né? Foi construído antes das casas. A gente contradizendo, o cinegrafista está aqui, deixando a imagem estourar. Então, para conhecer esse espaço, tem que vir aqui, a Casa Cor. Você está assistindo TV Casa Cor ao vivo e essa entrevista foi com o pessoal da RAF Arquitetura. Então, Aníbal e Rodrigo, a RAF que fez o retrofit da Vila Aimoré, a Casa Cor Rio de Janeiro vai até o dia 4 de outubro. Depois, todos esses imóveis serão alugados, serão escritórios aqui, não é? Um conjunto empresarial. Um conjunto empresarial. A ideia é que seja, quer dizer, eu falando com o Gustavo, eu disse assim, pô, isso devia ser alugado mais para empresas de produção criativa, porque é um ambiente inspirador, né? Eu disse assim, essa é a ideia. Vamos ver. Tem que falar para o Gustavo manter o espaço memória. Já falaram para ele? É engraçado. Hoje, a Patrícia teve aqui e disse assim, Rodrigo, eu, se fosse o Gustavo, transferia isso tudo para aquele espaço lá embaixo, onde está o espaço da DeLong, que é mais na saidinha, e deixava isso, porque isso é bacana para ele e para vocês, até para futuros empreendimentos desse tipo, como uma inspiração e mostrar isso. Eu disse assim, vamos ver, é uma possibilidade. No projeto, desde o começo, lá atrás, a gente queria fazer uma das recepções como se fosse realmente um arquivo da história da Vila Aimoré, com fotos, com mais ou menos realmente isso, com uma curadoria, né, que a gente chamou aqui o pessoal que fez o restauro, que foi o Astorga, fez o projeto de restauro, Jorge Astorga, e a M. Viana fez a obra de restauro. Então, essa turma toda, e as arqueólogas também, fazer uma curadoria, fazer como se fosse uma galeria permanente da história da vila. Isso era uma ideia que ele comprou a ideia e talvez agora aconteça realmente. Muito bom. Bom, até o dia 4 de outubro você pode conhecer o espaço, pode circular, vai conhecer o projeto retrofit que eles fizeram, vai conhecer o espaço memória com as fotos. Então, visite Casa Cor Rio de Janeiro. Falamos do banco, falamos de tudo. Mas se você ainda tiver dúvidas e perguntas sobre retrofit, quiser passar para o pessoal da RAF Arquitetura, pode mandar para a TV Casa Cor ao vivo, que a gente manda para eles. E aí eles respondem para a gente. Imediatamente. Imediatamente. Muito bom. Então, muito obrigada pelo tour. Obrigado a vocês. E a gente continua com TV Casa Cor ao vivo e torcendo para ter o espaço memória aqui na Vila Aimoré permanente. Isso aí.